é passível de uma cirurgia? Ele tem risco de vida? Até onde ele pode correr severos riscos? Ou pelo menos quais seriam as sequelas se ele retirasse toda esse tecido aí, que eu não sei nem que nome daria. Que nome daria para esse tipo de tecido? Na verdade, é o próprio músculo, né? Mas ele foi inchado como se fosse, ele foi inflado como se fosse um balão, né? Com óleos, com líquidos, enfim, que fazem que a questão inabsorvível desses líquidos, ele produz esse efeito massa, que é o que nós chamamos. E medicina a gente chama de deformidade mesmo, né? Quando tem uma coisa fora do normal, a gente costuma chamar dessa forma. Agora sabe, Renato, agora parar um pouquinho eu vou te falar da minha profissão. A medicina ela não tem a ver com a técnica que você faz as coisas. Isso daí, tratável sim, tá? Isso daí dá pra você Pode ir melhorar. trocando as fotos, Maurício, enquanto o doutor vai falando. Evidentemente que vai ter uma sequela, vai ter cicatriz, pode ter perda de função, então ele pode ter uma perda de movimento, dependendo da forma que for retirado, e pode ser que não tenha, porque isso não vai ser desinflado e retomar a situação inicial, tá? Não dá pra murchar isso e achar que ele vai ter um bíceps normal. Não, isso daí não. Esse líquido tá entre as fibras. E a fibrose na área de contato desse líquido, né? Então tem tecido morto e tem tecido cicatricial em volta desse líquido. A gente não sabe se isso é uma loja só, a gente não sabe se são vários sítios, portanto pode ser que retire-se grande parte do músculo dele ao longo do tratamento disso. Mas isso, Renato, é a parte técnica da medicina. Para mim é a menor parte. A parte técnica a gente estuda, resolve, a gente senta numa junta médica e todo a coisa... esse tecido, doutor, ele sofre, ele recebe oxigenação ou aí ele corre o risco de ter tecido morto? Porque se tiver tecido morto aí, pode apodrecer. Tem tecido fibrosado aí, morto, né? Necrosado, pode ser que tenha alguma necrose, mas assim, a coisa pequena, senão ele teria sintoma, né? Mas basicamente é fibrose, como se fosse uma grande cicatriz. O que complica pra gente, na verdade, é assim, saber se isso é uma loja só, ou seja, se está todo organizado, né, numa região coalescente, ou seja, se é só uma bolha, ou se são várias bolhas que foram feitas a partir de aplicações sequenciais e que, evidentemente, não foram feitas no mesmo lugar, o que dificultaria muito o tratamento, mas não impossibilitaria, tá? Mas isso daí que eu te falo é a parte simples. Medicina não é só sobre como você tratar a doença. A parte mais importante da medicina é sobre o paciente. A gente não trata a doença, a gente trata o paciente. E o que você está vendo aí é um sujeito que muita gente trata assim, isso é culpa dele, ele que fez, ele que procurou. A gente não fala isso para a doença. Por quê? A doença, ela em si, ela já traz um sofrimento que já é uma carga pesada. Nessa hora, né, você entende qual é a função principal do médico quando ele dá a confiança, segurança, acalento e quando ele se compadece daquela situação para ele se esforçar e resolver o máximo possível. O que me preocupa é a forma que o Arlindo pensa é compartilhado por uma série de pessoas que não são o Arlindo. É sobre isso depois que eu queria entrar com vocês. Dismorfia, Muzi? É uma forma de dismorfia, mas na verdade, né, o que você tem? Você tem uma incompreensão do que é o fisiculturismo, né? Provavelmente ele olhava para o sujeito musculoso e falava assim, ele é um sujeito grande, né? E na verdade, isso que você está vendo é a interpretação dele quando ele via um Ronnie Coleman, quando ele via não sei, Jay Cutler, de repente, né? Pela idade dele, ele deve seguir os caras mais antigos, né? E aí, o que você começa a ter que pensar? Né? A forma que as pessoas interpretam o que a gente faz. E isso é uma coisa importante porque as escolhas que nós fazemos para hoje são as mesmas escolhas que nós vamos ter que conviver daqui anos. E os anos vêm, né? Eu vou te contar de um amigo meu que ele tem na realidade, ele trata de transtorno maníaco depressivo, famoso bipolar.
que ele falava para mim? Ele falava, Paulo, é uma delícia ficar em mania. Você fica ativo, você acorda cedo, você treina, você faz sua vida, trabalha que nem um monstro. Só que a hora que a depressão vem, você se comprometeu com um monte de coisa quando você estava lá animado, feliz, maníaco. Só que quando você tem que pagar aquilo que você se comprometeu, né, profissionalmente, em relação a tudo que você possa imaginar, eu estava deprimido. E aí? Aí eu vivi um inferno. Porque mesmo que se eu tivesse na fase de mania, já seria difícil para dar conta do número e da quantidade de coisas que eu me comprometi para fazer. Deprimido, então, me dava vontade de me matar. O que eu estou te falando? Eu estou te falando que muitas escolhas são tomadas nessa área do fitness por uma falta de compreensão do que é o atleta, o que é ser atleta. E a partir daquilo que é o conceito visual simplista, para muita gente, inclusive, que tem formação, que tem escolaridade, profissionais, você acha que o fisiculturismo é um problema de tamanho. O sujeito é grande, o sujeito não é. E o que eu vejo de ruim é que muitas vezes a mídia mainstream, ou seja, o que a gente tem hoje de reportagens, de TVs, revistas, elas pegam esses exemplos ou para ridicularizar o fisiculturismo. Ele já foi várias vezes na TV e ele é chamado de fisiculturista. Então, ele já foi levado na TV como se fosse um personagem de circo. Sim, eles foram para explorar a anomalia dele e ele entrou na TV com o nome fisiculturista. E a várias vezes. Várias vezes. Umas Não 10 só vezes, ele, pelo menos. não só ele, como outras pessoas que padecem do mesmo problema que ele.